Atos, capítulo 18. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Versículo 9. Apesar da aparente força e determinação de Paulo, fica claro que, assim como qualquer um de nós, ele sentia a necessidade de pessoas com quem pudesse contar. Em Corinto, o apóstolo encontrou o casal Áquila e Priscila e logo percebeu que poderia aproximar-se deles. Tendo eles o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Fazia parte da educação judia aprender um ofício ainda na infância. Provavelmente Paulo tenha desenvolvido esta habilidade ainda jovem, o que foi de grande utilidade para patrocinar parte de suas primeiras viagens missionárias. Quando, porém, Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo sentiu-se mais seguro e amparado, de forma que se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Mas ao perceber a incredulidade dos judeus de Corinto, precipitou-se em julgar que ali seu trabalho estava encerrado. Seu forte temperamento e profundo zelo falou mais alto do que a prudência que tantas vezes havia manifestado. Por 2 vezes, Deus lhe mostrou que nem tudo estava perdido. Através da estadia na casa de Tício Justo, que era temente a Deus, e através da conversão de Crispo, o principal da sinagoga, que creu no Senhor com toda a sua casa. Não obstante, sentindo-se frustrado e ferido pelas lutas do labor, Paulo necessitava mais do que palavras humanas. E quando a noite parecia tornar seu coração em trevas insuportáveis, grande luz tomou conta de seu lugar de descanso. Uma voz doce e familiar parecia tomar conta de todo o seu ser, e com emoção indescritível de alguém cuja saudade esmagava-lhe o coração, ouviu: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O seu mestre o visitou pessoalmente. Oh, maravilhoso privilégio teve aquele fiel servo de Deus. Imagino aquele quarto novamente escurecendo, mas a face de Paulo resplandecendo em grande alegria e seu coração tomado de um refrigério que palavra alguma pode descrever. A visita de seu Senhor renovou-lhe as forças e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sabem, amados, não temos ideia de quantos anos ou meses permaneceremos neste mundo de pecado, mas uma coisa é certa: falta pouco e grande é a seara. Todos nós precisamos de pessoas com as quais possamos contar, pessoas cuja confiança nos transmita segurança e bem-estar. Mas ainda que estejamos rodeados de pessoas assim, muitas vezes permitimos que a oposição e a indiferença de alguns atrapalhem os planos que o Espírito Santo traçou para nós. Então nos angustiamos e, como Paulo, manifestamos insatisfação e medo de avançar e sermos feridos novamente. As palavras de Jesus revelam o que angustiava o coração de Paulo. A primeira coisa que o Senhor lhe disse foi: Não temas. Ou seja, o corajoso apóstolo sentiu medo. Paulo já havia passado por situações aterrorizantes, e a reação dos judeus coríntios dava a entender que ele estaria em grande apuro caso ali permanecesse. Mas então Jesus continuou dizendo: Eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal.
Que tal fazermos um exercício da fé? Memorize as palavras de Jesus ditas a Paulo. Feche os seus olhos e escute Ele mesmo lhe falando. Porque todos nós somos chamados à mesma missão que teve Paulo. Apolo representa todo aquele que deseja ser guiado pelo mesmo Espírito. Deus nos convida a com grande poder convencer os que estão ao nosso redor por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. De Gênesis a Apocalipse, temos a perfeita obra escriturística, a única em que o autor senta-se ao nosso lado a fim de iluminar o nosso entendimento para compreendê-la. Não permita que pessoas lhe intimidem a calar o que precisamos proclamar aos quatro ventos desta terra. Tenho certeza que se você ama a Jesus e nele confia, Ele tem colocado em seu caminho pessoas especiais. Mas ainda que a provação pareça ser grande demais, Jesus lhe diz hoje: não temas, porquanto eu estou contigo. E ai daquele que ousar fazer algum mal contra uma ovelhinha do Senhor. Aproxime-se de quem realmente lhe quer bem e confie naquele que prometeu: eu volto logo. Vigiemos e oremos. Bom dia, alvos do mais terno amor de Cristo Jesus. Rosana Garcia Barros.